Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa de negócios. Hoje o tema é rede de relacionamentos, então vou começar contando um pouquinho da minha história, como é que eu construí a minha rede, e depois vou passar a falar como você pode construir a sua. Assim, quando eu falo rede de relacionamentos, é uma rede de relacionamentos voltada para fazer crescer o seu negócio. Não estou falando de amigos para ir para a praia, mas estou falando de amigos para ir para a praia também. Ou para a piscina, sei lá onde você está. Mas o fato é que existem algumas situações em que a tua rede de relacionamentos ela te ajuda. Não sei se você já ouviu a frase: diz-me com quem andas e te direi quem és, ou então você é quem você conhece, ou então tem 8 níveis para você chegar em qualquer pessoa do planeta. Todas essas coisas são reais. Quanto mais... Não é só quanto mais pessoas você conhece. Não adianta você conhecer 500 pessoas. Eu tenho 6 mil seguidores lá no meu YouTube, tem 1.500 no Instagram e por aí vai, mas eu não conheço nem 300 dessas pessoas. Então, não são relacionamentos que, de fato, ajudem a desenvolver o negócio. É claro que é melhor do que nada, mas não é esse tipo de relacionamento que eu me refiro. Eu me refiro ao relacionamento que você pode pegar o telefone, ligar para o cara e dizer: olha, preciso de uma ajuda, né? Ou que ele pode ligar para você e dizer: olha, preciso de tal coisa. Então eu vou te mostrar como construir esse tipo de relacionamento em que as pessoas querem se ajudar e te conhecem. Depois eu vou falar um pouco do fundo de investimento em negócio, tudo isso muito rápido, né? Imagino que hoje a gente vai levar uns 30, 40 minutos, a não ser que você tenha perguntas. Eu vou falar do fundo de investimento em negócio, vou te mostrar para que serve, o que a gente quer com ele e como você pode aplicar para ter a nossa ajuda, para levar o teu negócio para o próximo nível. E no final, uma surpresa que eu vou trazer para vocês, uma coisa nova aqui dessas lives, e aí eu abro para perguntas e respostas. Vamos lá? Enquanto isso, se quiser ir botando as perguntas, é só botar no chat. Se você quiser convidar, se você achar que isso aqui é legal, que vale a pena alguém do teu relacionamento ouvir, quiser fazer uma média com eles e comigo, dá uma compartilhada, entra lá no WhatsApp agora e fala: ó, o Cláudio está ao vivo, claudionazajon.com.br/ao vivo, fala: Cláudio está ao vivo, vai falar sobre relacionamentos, vai falar como você pode construir a tua rede de relacionamentos, vai falar como você pode aplicar para o fundo de investimento em negócio e vai contar a surpresa no final e ainda vai responder dúvidas e perguntas e respostas. Então, compartilha aí que essa é uma oportunidade para quem você gosta. Então, deixa eu começar um pouco falando sobre a minha trajetória empresarial. Eu montei a minha empresa muito novo. Eu comecei a minha empresa com 18 anos. 19 oficialmente, vamos falando assim. E com essa idade, você não tem muito networking, você não tem muito relacionamento. Mas eu tinha um avô muito interessante. Meu avô foi uma personalidade muito interessante, de muito impacto na minha vida. E ele era sócio do Rotary Club. Eu não sei se você ouviu falar do Rotary, Lions. São Facebooks dos anos 70, vai. Então, são clubes de relacionamento. Ainda existem, ainda tem muitos Rotary Clubs. Então, a ideia do Rotary, o Rotary surgiu quando um grupo de 4 empresários lá nos Estados Unidos decidiram fazer uma reunião semanal para ver como é que eles podiam ajudar as suas comunidades, né? A comunidade onde eles estavam. Então, eles se reuniam para o almoço e almoçavam juntos, mas o almoço tinha o objetivo de definir, de identificar como é que eles podiam ajudar a comunidade. Então, o Rotary surgiu como um clube de serviços. O Lions é assim também, mas como não participei, eu não conheço. Então, o Rotary tem isso, é um clube de serviços de empresários ou executivos, que são líderes nas suas profissões. A demanda, a exigência para você participar do Rotary é você ser um líder na tua profissão e ter conduta lícita e ética, né? Uma conduta ética ilibada, porque eles se guiam pela prova, a prova quádrupla, que deixa eu ver se eu lembro aqui, se é bom para todos os interessados, né? Se é justo para todos os interessados, se é ético e se vai trazer melhores... Deixa eu colar aqui, porque de cor eu não lembro. Deixa eu ver. Prova quádrupla. A gente bota na internet, aqui, prova quádrupla do Rotary Internacional. Então tá aqui, ó. É a verdade, essa é a primeira coisa. Depois, é justo para todos os interessados.
criará boa vontade e melhores amizades. E a quarta, será benéfico para todos os interessados. Então, essa é a prova quadra. Tudo que os rotarianos fazem, em tese, é verdade, é justo para todos, cria boa vontade, melhores amizades, será benéfico. Uma das campanhas mais legais do Rotary, que aconteceu enquanto eu participava, foi a erradicação do sarampo no mundo. Agora está voltando, né? Mas o Rotary fez uma campanha mundial, ele está presente em 180 países, para erradicar o sarampo no planeta. E conseguiu. Então, o Rotary é legal porque você se encontra, são encontros, podem ser café da manhã, pode ser almoço, pode ser jantar, e você encontra, então, com outros empresários, com outros executivos, com gente que está na nata. Eu tinha 19 anos, não conhecia ninguém, não tinha relacionamentos decentes, digamos assim, fora o que tinha na minha família, e o meu avô me colocou no Rotary. Como é que ele me colocou no Rotary se eu também não era líder na minha profissão? Porque eu montei a empresa. Tanto que eu apliquei, fiquei 2 anos ali no limbo, eles não me aceitaram. Aí, quando eu montei a empresa e casei, eles queriam que eu casasse, não podia ser solteiro. Não é uma exigência, mas eu tinha 19 anos, então era meio moleque. E aí, quando eu mostrei que eu já tinha artigos publicados, nessa época eu já estava começando a fazer divulgação na empresa, então eu trocava propaganda em revistas por software, eu fazia de tudo ali. Mas eu já comecei a ter uma certa visibilidade, e aí eu fui aceito no Rotary, e aí fiquei lá 20 anos, 30 anos. E aí conheci muita gente, então foi muito legal. Teve uma época, por exemplo, que eu fui morar em São Paulo e eu pedi transferência. Na verdade, você não pede transferência, você sai de um e entra no outro, mas quando um indica o outro fica muito mais fácil. Eu saí do Clube do Rio, fui para o Clube de São Paulo e também. Então, de um dia para o outro, eu já conheci ali 60, 70 pessoas, que tem de tudo, tem desde dono de cartório e dono de padaria até políticos, tá? Esses são mais raros, mas tem. Juízes, advogados de renome, gente que ajuda. Uma vez eu estava em Miami, e o legal é que você não é ajudado só pelo teu clube, você tem, todos os clubes passam a te ajudar, uma grande comunidade, isso é como se fosse um grande Facebook temático. Eu lembro que uma vez eu estava em Miami e eu precisava uma entrada para uma empresa lá que eu queria contratar, eu não tinha, não sei o que, eu me lembro que eu entrei no diretório do Rotary, liguei para lá, na época não tinha telefone celular, não tinha internet, nada disso, quer dizer, já tinha, mas não era como hoje. E aí eu telefonei para lá e falei, olha, eu sou do Rotary Clube do Rio de Janeiro e eu queria saber quando é que são as reuniões de vocês, que eu estou procurando uma pessoa que tenha isso. Ah, não, claro, pode vir, então... Conclusão, fazendo uma história curta, fui lá, almocei com eles, conheci o cara e no dia seguinte estava com o meu problema resolvido. Então, para você ver em que serve essas coisas. E essas são redes que ficam, são relacionamentos que ficam. Então, eu recomendo a você participar, se não puder participar de Rotary, hoje tem várias organizações como essas, agora eu estou pensando em aplicar para a Entrepreneurs Organization, que é uma entidade de empreendedores, e para ajuda ao empreendedorismo, tudo isso vale. Mas participe de alguma ação dessa, principalmente as que têm ação social, porque você ajuda a comunidade e ao mesmo tempo você entende. E aí essa coisa de assistencial é bem legal, porque você quando entra, fui diretor do Fundo Comunitário Assistencial e Beneficente do Rio de Janeiro durante 4 anos. E participo como voluntário até hoje. Essas associações beneficentes, elas são muito legais, primeiro porque você se sente bem, de uma maneira geral, as pessoas se sentem bem quando fazem o bem. Então eu visito asilos e vou, às vezes, até ler para os velhinhos, os caras já ficam, você vê que muda o brilho nos olhos deles. E você interage com pessoas de todos os tipos, tamanhos, cores diferentes. Tem de tudo lá. Eu quando vou numa associação dessa, quando eu participo de uma ação voluntária associativista, eu estou num grupo com faxineiras e com, operários de obra, e estou também com diretores de empresas e com juízes, advogados, gente que está em cima da pirâmide. Então, quando você participa de ações beneficentes,
Pode ser na tua igreja, pode ser no clube, pode ser que você... O importante é que vem gente de todos os tipos e tamanhos. Então, tanto você é ajudado, quanto você pode ajudar. São relacionamentos interessantes desse ponto de vista, porque são muito ecléticos, são muito variados. E a variedade é importante para você construir uma rede que te traga retorno, né? Se você fizer uma rede de relacionamento todos iguais, se você é contador, só tiver contadores na tua rede, quando você precisar de um advogado vai ser difícil, quando você precisar de um pintor não vai ter. Então, quanto mais diversa for a tua rede de relacionamentos, mais ajuda você vai ter. Pode ter alguns pares para você trocar, mas a rede é tanto mais valiosa quanto mais diversificada for. Outra recomendação é participar de associações. Eu fui diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro por mais de uma década, participei de várias câmaras, né? Eu fui diretor da diretoria de pequena e média empresa, da diretoria de empreendedorismo, de novos negócios e por aí vai. E aí é um ponto onde você não só interage com outros diretores, como você interage com o público-alvo, né? A gente fazia eventos, por exemplo, e vinham os comerciantes, que eram meus clientes, vinham industriais. Então, participar de uma associação também foi algo que me fez crescer o relacionamento. Além do mais, isso te dá prestígio, né? Hoje eu não preciso mais disso, mas quando eu tinha 20 anos, 25, 30 anos, você dizer que é diretor da associação é uma coisa que amplia o teu currículo, digamos assim. Quando você está em negócios, isso pode ser forte. Recentemente, para você ter uma ideia, eu estava procurando um dentista para um determinado tratamento específico e o cara que a gente encontrou, ele é presidente da associação odontológica dessa especialidade. Então, assim, isso não quer dizer que ele seja um bom dentista, mas dá um pedigree que já pelo menos dá um diferencial e a gente, de fato, passou a ter mais confiança nele. Ele acabou sendo muito bom. Outra coisa que eu participei foi do Founder Institute. Founder Institute é a maior aceleradora de negócios do mundo. É uma espécie de franquia que está em todos os países. E eu acabei conhecendo muitos recursos interessantes nessa empreitada. Acabei saindo de lá por questões de incompatibilidade ética, digamos assim. Eles têm uma forma de agir diferente da que eu considero legal, são pouco transparentes, é a cultura deles lá, né? E aí eu preferi sair fora para não comprometer. Mas no caminho eu conheci muita gente e muitos recursos interessantes que ficaram depois no meu networking. E finalmente, o mais interessante de todos foi a Harvard Business School. Eu fiz o curso de 2010 a 2013, é um curso, uma espécie de MBA para donos de empresas, chama-se Owners President Management. E aí eu interagi muito intensamente ao longo desses 3 anos com cerca de 180 pessoas que eram todos empresários, donos de empresas, como eu, porque senão não podiam entrar naquela turma, tem outros programas para outras pessoas. E assim, foi uma experiência sensacional. Não só pelo conteúdo que eu aprendi lá, eu tive aula com gente do tipo Christian Christensen, do tipo Peter Drucker, então foram coisas muito fortes, digamos assim. Mas assim, a metodologia de ensino deles é muito legal também, porque eles usam estudo de casos, então toda aula você tinha que vir com um caso estudado, e aí as discussões em sala de aula, cada um, imagina 180 pessoas, eram 2 turmas de 90 que a gente ficava trocando, que ficam interagindo para dar soluções para aquele problema. Ele te apresenta um desafio e 90 caras, todos com pedigree enorme, dando suas sugestões em cima das suas próprias realidades. Eu vou te dizer que eu era o primo pobre ali, tá? Eu era um dos mais básicos, o pessoal todo assim na escala de pirâmide. Eu interagi com gente, a filha do dono da Ambev estava lá comigo, a dona das Casas Granado estava lá comigo, 2 sócios da Klabin estavam lá comigo. Então, tudo aluno da minha turma, todos colegas com quem eu interajo até hoje. Isso para mencionar só os brasileiros, tem um monte de estrangeiro também, o dono da FedEx estava lá, foi uma coisa assim fantástica. Bom, o fato é que não só essa aprendizagem com os professores, que tudo master, né?
deu pra gente, mas a interação com esses alunos, com esses colegas de turma foi espetacular. Um negócio que Harvard tem, que eu não vi em nenhum outro lugar, olha que eu estudei na PUC, estudei em Wharton, estudei na UERJ, é o acompanhamento dos alumni, que eles chamam, dos alunos, dos ex-alunos. Tanto que eu virei class secretary, sou secretário de turma. Na minha turma, nós temos peraí que eu não peguei. Nós temos uma revista que é publicada a cada 3 meses e vai para o mundo inteiro, para todos os ex-alunos de Harvard. E aí cada turma diz o que aconteceu de novo com eles. Hoje nós temos, além dessa publicação, nós temos grupos de WhatsApp, nós temos grupos de Facebook, tem um grupo de WhatsApp só dos alunos brasileiros, nós éramos 20 brasileiros lá. Então, existe uma interação, eventos, nós temos o Harvard Club do Brasil, eu fui diretor também durante 2 anos, hoje participo do Harvard Alumni Angels, que é um grupo de ex-alunos que se tornaram anjos investidores. Então, existe uma preocupação muito grande de Harvard, eu não vi em nenhum outro lugar, de manter o relacionamento com os ex-alunos. Então, isso é uma coisa que para mim foi extremamente útil. Se você tiver a oportunidade de estudar lá, vale a pena. Os cursos curtos, existem cursos de 1 semana, 2 semanas, eles não te dão esse alumni. Mas os cursos de longa duração, a partir de 2 anos, se não me engano, eles já te dão direito a um alumni. Eu tenho um e-mail de Harvard, para você ter ideia, né? @hbs.edu. Então, isso abre portas. Impressionante como isso abre portas. Então, se você não tiver a oportunidade de fazer uma Harvard Business School, vale a pena você interagir com teus colegas de faculdade, e aí você faz o que Harvard faz institucionalmente, você pode fazer por conta própria. Então, deixa eu passar já para o próximo slide, que é como você pode construir a sua rede. As minhas recomendações, usando a minha experiência, para você fazer a sua. Primeiro, participar de entidades associativas. Se você tiver um negócio, é muito possível que você possa ser aceito em Rotary Club, em Lions Club. Você precisa conhecer alguém de Rotary. Se você não conhecer ninguém, me manda um e-mail que eu te indico. E aí você passa a fazer uma... Como é que chama? É um processo, né? Quer dizer, existe uma aplicação, o cara que for te indicar, ele tem que falar um pouco sobre você, sobre a tua empresa, e aí aquilo entra em segredo de justiça, porque eles não querem criar problemas com quem não é aceito, mas depois de, 3, 4, 5 meses, você recebe um ok e você passa a participar desses grupos. Existe uma taxa mensal que varia de centenas de reais, que é basicamente para pagar os almoços, né, ou os jantares, conforme for, e o importante é que você passe a participar como membro ativo dessa comunidade. Outra coisa que você pode fazer é procurar alguma entidade beneficente. E aí pode ser a entidade da tua igreja ou do culto que você seguir, se você seguir algum culto, ou enfim, isso é o que não falta. O que não falta são entidades beneficentes precisando de apoio, precisando de voluntários. E não é dar dinheiro não, tá? É ir lá e participar, é estar presente nas reuniões, é estar presente nos eventos, porque para efeito de networking é isso que interessa. Então, claro que você pode apoiar com recursos, mas o fato de você apoiar com recursos não constrói a tua rede. Então, o importante é você estar lá, presente, dedica tempo para participar dessas entidades. Outra coisa que é legal é associações empresariais. Então, você deve ter associação comercial ou associações profissionais do teu setor. Se você é psicólogo, participa do Conselho de Psicologia ou dos círculos psicanalíticos ou da Associação Brasileira de Psicanálise. Quer dizer, participa desses grupos porque eles te dão um networking. No caso dessas associações profissionais, o problema é que eles são monoblocos, né? Eles são meio que míopes, no sentido que só tem psicólogo lá, né? Você vai numa sociedade de engenharia, só tem engenheiro. Então, isso para o networking não é tão legal. Mas é bom você ter também esses contatos, porque você pode precisar trocar. Como eu te falei, na tua rede tem que ter de tudo. Universidade é bom, eu já recomendei, principalmente quem está em início de carreira, participa. Educação continuada, já está formado, beleza, faz de novo, faz outra, faz um MBA, faz um mestrado, faz um doutorado, faz outro MBA, participa das universidades. O problema é que as universidades aqui no Brasil, mesmo as de primeira linha, eu estudei na PUC Rio e mesmo as de primeira linha, eles não têm um processo de integração de alumni muito eficiente. A PUC até tem uma associação dos ex-alunos, mas
não é ativa. Quer dizer, não funciona tão bem como as que eu vi em Harvard. Então você talvez precise fazer o teu próprio trabalho, né? De criar os grupos e de manter os grupos ativos, eventualmente até participar da associação ativamente para que aquilo não se perca. Porque você conhece o cara hoje, depois daqui a 10 anos você encontra com ele não vai ter a mesma intimidade do que se você trabalhar e interagir com ele todo mês. Então, vale a pena você participar de universidades, que são pessoas que têm o mesmo objetivo e vêm de backgrounds, de históricos diferentes, mas você vai ter que... O importante é manter o grupo, né? Cria um grupo lá. Hoje, com o WhatsApp, está mais fácil do que era antes, mas tem que interagir. E, finalmente, as redes sociais. Redes sociais é uma coisa que muita gente usa para postar foto de praia, né, ou de piscina, e assim, é legal, tá valendo, faça do jeito que você quiser, mas esse tipo de coisa não ajuda nos negócios. Para ajudar nos negócios, você precisa criar grupos profissionais ou grupos empresariais. Então, a minha recomendação, eu tenho um grupo, eu criei 2 grupos recentemente, um para empresários e empreendedores, que é o Gestão em Negócios. Se você quiser, entra lá no meu site, você tem o link para se inscrever. E o outro é o Luz Câmara Informação, que é voltado para profissionais de RH e de contabilidade, que aí a gente manda dicas de contabilidade. Então, todo dia eu estou alimentando esses grupos, ou com um áudio, ou com vídeo, ou com, sei lá, o convite para essa live, alguma coisa dessa eu estou alimentando. Nesse caso específico, esses grupos são grupos que eu estou usando só para divulgação, mas eu tenho grupos, por exemplo, o grupo de Harvard, o grupo de OPM, o grupo dos grupos beneficentes, em que a gente interage e aí vale tudo. Então, cria os teus grupos, mas com esse objetivo de procurar gente que possa interagir para se ajudar para ter algum benefício comum. Tá? Muito bem, deixa eu falar um pouco sobre o Fundo de Investimento em Negócios. Fundo de Investimento em Negócios é o seguinte, eu descobri que dá para ajudar empresas. A coisa toda começou porque eu vi uma empresa que eu dizia assim, cara, como é que com esse produto e com esse atendimento o cara não vinga, né? E aí eu fui conversando com o sujeito, até que ele me chamou para ser mentor. Eu ainda não posso mencionar o nome da empresa, porque a gente está sendo investido nesse momento, mas daí surgiu a questão de que dá para ajudar essas empresas a serem mais rentáveis, a crescerem mais, e o sonho desse cara especificamente era poder dedicar os fins de semana para a família, ele não conseguia, né? Então, ele passou a conseguir. Então, ser uma empresa mais autogerenciável. É mais autogerenciável, não é 100% autogerenciável, porque a empresa nunca é 100% autogerenciável. Mas se o teu papel deixa de ser um papel tão operacional e passa a ser um papel mais estratégico, você vai ter condições de viver mais a tua vida, de usufruir mais do teu negócio. Então, é isso que a gente está fazendo. Nós estamos selecionando empresas. Sou eu, Sandro Santos, tem um grupo de empresários como eu, também um grupo bastante eclético, mas com experiências extremamente variadas e com um leque de recursos muito interessante, muito complementar. Então tem advogados, tem de tudo. E aí, então, nesse fundo de investimento, o que a gente faz é procurar negócios que já estejam funcionando. Negócio que não está funcionando ainda não é elegível para esse fundo. A gente pode conversar sobre outro tipo de apoio. Aqui a gente está buscando empresas que já estejam funcionando, que o empresário já está faturando, já está trabalhando, já tem um modelo validado, digamos assim. O que a gente faz com essa empresa? A gente aporta recursos que podem ser de vários tipos. A gente pode ser recursos de mentoria, podem ser reuniões de planejamento, podem ser reuniões de execução, pode ser indicar pessoas, pode ser emprestar recursos. Tem um que eu empresto o meu estúdio para gravar vídeos, por exemplo. Então, e tem clientes, a gente tem acesso a mais de 1.200.000 clientes, usuários dos nossos sistemas e dos produtos dos outros e por aí vai, que a gente pode fazer a ponte. Então a gente pode trazer clientes, a gente pode trazer conhecimento e a gente pode trazer investimento em dinheiro também. Teve um caso que a gente ajudou a comprar máquinas lá porque a gente viu que dá para duplicar. Mas o importante aqui é que também, ao contrário de um fundo de investimento padrão, a gente não precisa desinvestir da empresa. Claro que se você tem uma empresa e quer vender, quer transformar isso num ativo, imagina que o valor da tua empresa pode valer de 1 a 2 vezes o teu faturamento anual, grosso modo, tá?
Então, se você quer transformar isso num ativo para ficar com esse dinheiro na mão e passar a velejar pelo mundo, a gente ajuda. A gente ajuda você a estruturar a empresa para essa operação em troca de uma participação nesses resultados. De maneira que quando a gente vender a empresa, uma parte disso fica para nós. Agora, a gente também está procurando empresas que sejam vacas leiteiras, que a gente chama, que são empresas para deixar um tequinho ali todo mês. Então, o que a gente vai fazer é te ajudar a aumentar o tequinho, para que o tequinho seja um tecão, porque que aí aumenta a minha parte também, a dar mais previsibilidade a esse tecão e a aumentar a segurança do tecão com, por exemplo, te mostrando como fazer renda recorrente, que aí você faz assinaturas e tal, e em praticamente todos os negócios dá para criar alguma oferta de recorrência. Então a gente mostra para você como fazer isso, te ajuda com isso. Como é que a gente ajuda? A gente começa com um workshop, que é um planejamento estratégico. Nesse workshop a gente vai, junto com você, traçar um plano de ação, que é um momento em que a gente ainda não investiu, a gente está vendo se vai investir, então a gente seleciona você, e as empresas que forem selecionadas, a gente tem selecionado uns 10%, na última turma selecionamos mais ou menos uns 10% dos que aplicaram. Pra você ter uma ideia, não é todo mundo, mas acho que a gente selecionou, nós selecionamos 16 empresas, estão entrando nessa fase, a gente vai fazer agora um planejamento estratégico. É uma imersão. Nessa imersão a gente vai ajudar a traçar o plano de um ano, que vai ser feito durante um ano, e aí a gente vai ver, porque a decisão é sua, nós vamos ajudar, né? Mas se a gente gostar do teu plano, que nós ajudamos a construir, né? Mas é você quem decidiu, se a gente gostar do teu plano que você considerou factível, aí nós vamos investir em cima desse plano. Então você se compromete, de uma certa maneira, a fazer determinadas ações. A gente não está querendo compromisso de resultados. Mas, por exemplo, se a gente analisa a tua empresa e percebe que o que você precisa é investir em, sei lá, expandir a tua rede de representantes, e isso é um negócio meio que gratuito, mas você tem que dedicar 2 horas por dia para buscar novos representantes, então você vai se comprometer a encontrar 10 novos representantes ao longo do ano. A gente não quer que você... Isso por quê? Porque isso pode duplicar as tuas vendas, por exemplo. Então, eu não vou cobrar a duplicação das vendas. Pode ser que não venda nem mais nada, né? Mas eu vou te cobrar você criar os 10 novos agentes, que isso é uma coisa que você controla, que você pode controlar. Então, nós vamos trabalhar em cima de ações controláveis. Vamos definir um plano de ação de ações controláveis, mas com o objetivo de estratégico, quer dizer, de ter resultado lá no final. E aí, se a gente concordar nesse plano, logo depois desse evento de planejamento, aí a gente investe, e aí nós entramos com reuniões semanais, com reuniões mensais online, com reuniões trimestrais de resultados, para a gente acompanhar os resultados. Então você vai ter um conselho consultivo de sócios interessados em desenvolver o teu negócio, principalmente tirar você da operação. Uma das coisas que a gente vai concordar nesse plano é que a tua presença na operação não pode ser tão importante. Você tem que ser mais importante na estratégia, do nosso lado, sentado na mesa de reuniões, definindo as estratégias, do que no dia a dia da operação. Primeiro, para que a empresa não dependa tanto de você, para ela ser mais segura, né, para quem ficar, se você for embora. E segundo, para você poder usufruir desse teu patrimônio, né, em vida, não precisa morrer para ganhar o seguro. Então a gente vai te ensinar a fazer isso no fundo de investimento. Se você quiser aplicar, se você acha que você tem um negócio que preenche essas características, entra lá no site claudionazajon.com.br, tem um bloquinho lá, fundo de investimento em negócio. Clica lá que você vai ser direcionado para um formulário vai te levar uns 15, 20 minutos para preencher, contando um pouco sobre a tua empresa, e aí a gente vai te dar uma posição em até 30 dias. Se dá para a gente continuar, se não dá para a gente continuar. E vamos aqui ao surpresa e ao último bloco, perguntas e respostas. Eu vou oferecer uma novidade aqui nessas lives de quartas-feiras, que é uma mentoria ao vivo. Então, se você tiver algum desafio na tua empresa, se tiver alguma questão sobre a qual você queira uma mentoria, eu vou te chamar para participar dessas reuniões cara a cara. Você vai estar comigo aqui na janelinha, você vai participar comigo dessas reuniões e aí nós vamos trocar ideia. Então essa reunião vai ser dedicada a você, à tua empresa, ao teu desafio.
Então vamos chegar aqui, vamos conversar meia hora, uma hora, o tempo for necessário, vou usar o quadro aqui atrás. Se você me mandar a descrição antes, eu vou preparar de repente alguma coisa conceitual, alguma teoria para apresentar, e nós vamos discutir isso papo a papo aqui, frente a frente, para resolver o teu dilema, o teu desafio. Claro que vai ser público, tá? A reunião é ao vivo, depois eu gravo e deixo disponível para os membros da minha sala VIP de negócio, que qualquer R$30 está pagando, mas você vai ter uma mentoria minha, única, só para a tua empresa, nesse período. Então, se você tiver alguma questão que você queira discutir, manda um e-mail para mim, claudio@nasajon.com.br, e diz, olha, eu gostaria da tua mentoria ao vivo, bota no assunto mentoria ao vivo, esqueci de botar isso, tem que botar no assunto, mentoria ao vivo. E aí descreve a tua situação, o teu desafio, é capaz da gente trocar alguns e-mails para te fazer mais perguntas, e aí a gente entra na conversa online das quartas-feiras ao meio-dia. Essa era a surpresa que eu queria passar, e agora então eu passo a responder as perguntas. Muito bem, vamos aqui, primeira pergunta. Cleide, como você orienta vendas de serviços no atual cenário financeiro? Trabalho com segurança do trabalho, fazendo laudos, e está ocorrendo muitas mudanças na legislação. E boa pergunta, Cleide, bem legal. Olha só, primeira coisa, é importantíssimo você estar atualizada. Então, no teu caso, mais do que em qualquer outro, ou tanto quanto em qualquer outro, é importante você participar de associações profissionais ou associações empresariais do teu setor. Porque essas associações, elas costumam atualizar os seus membros com muita frequência. Eles chamam especialistas, eles fazem eventos, eles fazem congressos. Então, é importantíssimo você estar em dia com o que está acontecendo no teu setor. As leis que mudam, as metodologias que aparecem, as novas tecnologias e por aí vai. Agora, no caso de segurança no trabalho, uma coisa que eu teria que entender melhor o teu desafio, mas para vender serviços, você tem essencialmente... Existe uma pirâmide, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, espera um pouquinho, que é mais ou menos assim. Aqui embaixo estão as pessoas que precisam do teu produto, do teu serviço, mas ainda não sabem disso. Então são as pessoas, são as empresas, por exemplo, que têm problemas de segurança no trabalho. Vou trazer aqui o microfone. São empresas que têm risco, por exemplo, com a segurança no trabalho, mas ainda não sabem qual é esse risco. Eu quero que montou a empresa e nem sabe que esse risco existe. Não sabe que se o cara tiver uma derrapada e quebrar a perna, a responsabilidade dele. Esse cara não sabe. Tá? Tem os que sabem, mas ainda não acham que isso é um problema. O cara até está ciente de que se tiver algum desvio, mas não sabe que é um problema. Tem os que sabem e sabem que é um problema e querem solucionar. Então, esses caras, eles sabem que é um problema, eles estão conscientes dessa questão e estão procurando soluções para isso. Então, estão procurando concorrentes para resolver. Estão procurando soluções. Eles não sabem nem que a consultoria, por exemplo, é uma solução. Há outras soluções. Pode fazer um seguro. Normalmente existe mais de uma solução para o mesmo problema. Então, esses caras, eles estão conscientes do problema, estão procurando qual é a melhor solução para eles. E tem os caras que sabem do problema, estão conscientes, estão procurando a solução e querem essa tua solução aí, eles querem consultoria. Estou assumindo que você faz consultoria, venda de serviços. Venda de serviços pode ser qualquer coisa, mas então, imagina que seja consultoria, então me diz aí o que você faz. E esses caras estão procurando, então, o que você vende. E aí o último pedacinho, né, o pico da pirâmide aqui, que é a nata da nata da nata, é o cara que está procurando a tua consultoria. Porque ele confia na tua empresa, porque ele sabe que você, ou na tua pessoa, porque você se destacou como melhor empresa, ou como empresa que melhor atende, ou como profissional que tem as melhores condições de resolver essa questão. Isso é uma coisa que eu mostro em algum dos meus programas. Por exemplo, no Empresa Vendável, que aliás eu vou lançar a 5ª turma agora daqui a alguns dias,
o Empresa Vendável eu mostro como você fazer para destacar a tua empresa das demais, criar autoridade, que a gente chama. E eu tenho um programa voltado para profissionais, que nesse momento ele está fechado, mas que eu dou mentoria para mostrar como um profissional, como um executivo, pode se destacar dos demais dentro da sua empresa ou no mercado em geral, justamente para dizer, olha, eu quero você, eu não quero um executivo, eu não quero um profissional, eu quero você. Então, existem maneiras de você fazer isso. Uma delas é fazer isso que eu estou fazendo aqui, que é você transmitir o teu conhecimento, é você ajudar as pessoas sem nada em troca, né? Simplesmente mostrando o que você sabe fazer, o que você faz, ajudando os outros. Em algum momento, eu imagino que se você precisar de mentoria empresarial, você vai me procurar. Porque é natural, a gente está criando um relacionamento aqui. Se você participa das lives, se você me segue, os membros da sala VIP de negócio, por exemplo, é natural que eles me procurem. E me procuram, de fato, quando precisam de alguma coisa, e eu, quando eu posso, ajudo. Quando não posso ajudar, eu indico. Então, essa é a ideia. Ok? Então tá bom, galera. Paro por aqui, vamos almoçar. Nos vemos na próxima quarta-feira, ao 12h15. Um abraço a todos e até a próxima.